Olá, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Mais um Bíblia, papel e caneta. Como é que está a sua expectativa para receber de Deus hoje? Está com teu coração queimando? Quem participou do Bíblia, papel e caneta na segunda, na terça, na quarta, na quinta, levanta a mão. Pois é, hoje é o último dia que a gente termina essa série de lives que estamos fazendo aqui no Instagram para estar abençoando a sua vida. Lembrando que todas essas mensagens serão postadas no meu canal do YouTube, tá bom? Quem sentir saudade depois, pastor, quero aprender mais da palavra, onde eu faço para continuar seguindo esse conteúdo? Vai no meu canal no YouTube lá e me segue. Me segue lá, é de graça. Coloca pr.Rodrigo Santana com 2 N's. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, segue, para você continuar recebendo mensagens poderosas como essa. Acredito que essa semana foi uma semana muito produtiva e você ouviu muitas palavras que trouxeram conhecimento e edificaram a sua fé espiritual. Vamos lá? Vamos para o texto. Eu vou ser bem aplicativo hoje, tá? Hoje eu vou ser bem expositivo, tá? Quase eu não vou entrar na historicidade do texto, tá bom? Vou ser bem aplicativo, então ficam ligados aí para vocês não perderem nada. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 1. Tá bom? Atos capítulo 3, versículo de número 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à oração, a hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entraram, ou aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles. Esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Ok? Vamos até esse versículo aqui. Ele segue ainda dentro do contexto com outros versículos. Nós vamos trabalhar hoje com o versículo 1 até o versículo do 1 ao 9. Bom, só uma breve introdução para a gente entender aqui. Pedro e João estão indo mais uma vez ao templo para orar. E era trazido, ou era levado, na porta do templo, um homem que desde o ventre da sua mãe é coxo. Todos os dias levavam um paralítico e deixavam ele na porta do templo, uma porta chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Naquela época, o paralítico, como ele não tinha amparo do governo,
estabilidade para sobreviver, você vai ver muitas das vezes os paralíticos sobrevivendo com esmola. Paralíticos à beira do caminho, cegos, deficientes, que alguns eram rejeitados pela própria sociedade, desprezados. Por quê? Porque o judeu acreditava que havia maldição dos pais nos filhos, e que muitas das vezes quando alguém nascia com um tipo de deficiência, era por conta de uma maldição. Você entende isso em João capítulo de número 9. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 9, quando fala sobre a história do cego de nascença. Aí perguntou assim, quem é que pecou para esse garoto nascer assim? Foi o pai e a mãe? Aí Jesus falou, ninguém pecou, mas para que nascesse, ele nasceu assim, para que se manifestasse nele a glória de Deus. Só questionam, perguntando se o cego havia nascido em pecado, por causa do pecado, nasceu daquela forma, né? Porque havia um entendimento que o pecado dos pais refletia nos filhos. Então eu só estou explicando isso para você entender que o deficiente naquela época, ele era desprezado. Na maioria das vezes vivia como um mendigo. Então esse paralítico aqui, ele é levado por alguém e deixado à porta do templo. Para quê? Para pedir esmola. Pedro e João estão indo ao templo para orar, o que era de costume deles. Quando eles vão passar pela porta do templo, ele vai olhar para o paralítico e vai usar uma ordem de comando, uma expressão interessante, dizendo, olha para nós. Obviamente o paralítico já estava ali pedindo esmola há muito tempo, de cabeça baixa, carregando a humilhação, o desprezo. Pedro e João passam para ele, olha para ele e diz, olha para nós. Quando ele olha para ele, a expectativa dele é que ele vai receber uma esmola, dinheiro. Olhou para eles esperando receber alguma coisa. Por quê? Porque a expectativa do paralítico é receber uma moeda, uma esmola. O que todo mundo faz quando passava por ele. Ou dava alguma coisa ou não. Porém, Pedro vai ter uma atitude diferente. E disse Pedro, não tenho ouro nem prata. Ou seja, o que eu vou te dar não é o que você quer. Por quê? Porque o paralítico está esperando receber o quê? Uma esmola. Aí Pedro diz, o que eu tenho para te dar não é ouro e nem prata. Eu não vou te dar o que você quer. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Tomando então pela mão direita, o levantaram e logo os seus pés ficaram firmes. Então o paralítico começou a ter firmeza nos pés, de modo que ele vai saltar e depois vai se colocar de pé, porque é nítido que ele está percebendo que a ação que ele recebeu foi espiritual. De modo que depois o paralítico saiu entrando no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ok? Não é louvando nem Pedro nem João, louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Então aqueles que viram o paralítico há muito tempo naquela condição, agora estão vendo ele pular, andar e louvar ao Senhor. Amém? Vamos lá. Vamos aplicar aqui um pouco dessa palavra. Aproveita agora, você que chegou aqui agora, ó, clica nesse aviãozinho que está aqui no cantinho, manda para alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Vamos aumentar a quantidade de pessoas nessa live, tá bom? Palavra, coisa boa, alimento do céu tem que ser compartilhado. Nos ajude a pregar e a falar do amor de Jesus na internet, compartilhando essa mensagem. Vamos para a palavra. Primeira coisa que eu observo está aqui. Pedro e João subiam juntos para a oração.
Pedro e João se unem para quê? Para ir para a oração. Ande com pessoas que gostam de orar. Pedro e João se unem para ir ao templo falar com Deus, que são homens que gostam de orar. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você andar com um prostituto, você pode se corromper com a prostituição. Se você andar com um mentiroso, você vai mentir. Se você andar com ladrão, você vai roubar. Se você andar com pessoas que oram, você vai orar. Ande com pessoas que gostam de orar. Ande com pessoas que estimulam você a ir para a igreja. Ande com pessoas que te levam para a oração. Ande com pessoas que levantam a sua fé. Ande com pessoas que edificam a sua vida espiritual. Ande com pessoas que te colocam para cima e não para baixo. Ande com pessoas que te aproximam do Senhor. Ande com pessoas que possam ajudar o seu relacionamento espiritual. Olha o que eles estão fazendo. Eu vou ser bem aplicativo hoje, hein? E Pedro e João subiam juntos ao templo. Eles estão indo aonde? Eles estão indo aonde, gente? Eles estão indo aonde? Pedro e João subiam juntos ao templo para oração. A hora da oração. Na hora nona, eles vão ao templo para quê? Eles vão ao templo para orar, porque templo é lugar de oração. Não, templo não é lugar de você arrumar namorada. Templo não é lugar de você procurar um namorado. Templo é lugar de oração. Jesus disse que esse lugar seria chamada como casa de oração. Não, templo não é lugar de você fazer social. Templo é lugar de oração. Não, templo não é lugar de vender as coisas, de vender produto, de vender sua marca. Templo é lugar de oração. Ainda é preciso ter temor no templo. Ainda é preciso ter reverência no templo. Se quiser ficar batendo papo no WhatsApp, fique em casa, não vá para a igreja. Se quiser ficar assistindo vídeo, batendo papo, brincando com os outros, mandando meme, fique em casa, não vai para a igreja.
Porque templo é lugar de oração. Entende isso ou não? O templo ainda é lugar de clamor. Só que o problema é que as pessoas estão fazendo no templo um monte de coisa, menos a oração. Existem igrejas que parecem muito mais um shopping do que um lugar de oração. O camarada, antes de entrar na igreja, ele compra uma pipoquinha e já entra para assistir um culto. Não, você não foi assistir um culto. Você foi prestar a Deus um culto. Você foi ali para orar. Igreja não é shopping. Igreja não é passeio. Igreja não é lugar de você ficar ali para namorar, para procurar namorado, para vender seu produto, para vender sua marca. Igreja não é desfile de moda. Igreja não é... Não, igreja é lugar de oração. E esse lugar será chamado como casa de oração. Se tem uma coisa que não pode faltar no templo, é oração. E Pedro e João subiam juntos ao templo, a oração da hora nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Olha isso. Era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Então, a Bíblia não diz quem está levando, mas alguém está levando o paralítico à porta do templo. O paralítico, quase todos os dias, ou qual todos os dias o texto diz, que ele era colocado na porta do templo. Ele não entrava no templo. Ele ficava na porta do templo pedindo esmola.
correto é ficar do lado de dentro e não a porta do templo. O correto não é ficar na porta do templo. O correto é ficar do lado de dentro e não do lado de fora do templo. Só que quem vai no lado de dentro, que é Pedro e João, ele abençoa quem está do lado de fora. Então, o correto não é o paralítico ficar fora, o correto é o paralítico entrar. Só que a misericórdia e a graça de Deus é tão grande que quem vai buscar do lado de dentro acaba abençoando quem está do lado de fora. É você que vai à igreja e o teu marido sempre fica do lado de fora, sempre te deixa na igreja, te dá carona, te busca e te leva, não reclama nunca e fica sempre do lado de fora. Só que um dia você que está buscando do lado de dentro vai abençoar quem fica do lado de fora. Um dia quem ora no lado de dentro vai alcançar alguém que só fica na porta. Só fica na porta. Porque quem busca do lado de dentro leva a resposta para quem está do lado de fora. Quem ora do lado de dentro sempre tem algo para oferecer quem está do lado de fora. Então você está ouvindo essa palavra e diz, mas ele só fica na porta do templo. Ele não vem à igreja, ele não entra, não gosta de vir para o culto, mas sempre me traz, te deixa na porta e volta para casa. Só que você, que vai orar no lado de dentro, está abençoando quem está do lado de fora. O correto é ficar do lado de dentro, não do lado de fora. Mas quem veio buscar o lado de dentro, abençoa quem está do lado de fora. O qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa. Ele ficava na porta do templo, chamada Formosa. E o texto diz que ele ficava na porta para pedir esmola aos que entravam. Então ele fica na porta do templo para pedir esmola àqueles que entram. O que é esmola? Dinheiro ou um tipo de recurso da terra. Ele fica na porta do templo pedindo recurso da terra. Ele fica na porta do templo pedindo esmola àqueles que entravam.
vá ao templo buscar o que é da terra. Busque o que é do céu. Porque o que é do céu resolve o problema da terra. Não vá ao templo para buscar o que é da terra. Igual esse paralítico estava ali para receber esmola. Busque o céu. Porque o céu resolve problema na terra. O céu tem resposta que você precisa. O céu tem cura que você precisa. O céu tem recurso que você precisa. O céu tem a solução que você precisa. Então não vá ao templo com outra intenção que não seja adorar o Deus dos céus. Não vá para procurar recurso. Não vá para procurar a resposta de uma necessidade material. Não. Deus tem poder de resolver isso. Mas busque o que é do céu. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que ele está no templo, mas está no templo para pedir esmola. Quando na verdade a intenção deveria ser buscar o céu, porque o céu resolve o que a gente precisa. Quem está recebendo vai dando glória a Deus aí. Eu vou só soltando, eu vou ser bem aplicativo hoje, hein? Vamos lá. Vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Vendo que Pedro e João estavam entrando no templo, eles pediram que desse uma esmola. Porque para o paralítico isso aqui é mais um dia comum. O que o texto diz aqui, ó? Que todos os dias ele vai ao templo pedir esmola. Então para ele é mais um dia do seu cotidiano. Para ele é só mais um dia. Só que nesse dia vai acontecer algo extraordinário. Por quê? Dias comuns podem ser cenário de milagres. Dias comuns podem ser cenário de milagre. Por isso, um detalhe importante. Qual a importância? Continue
Agora entenda, a expressão continue na porta aqui é para dizer para você, não saia da posição. Só porque o dia é comum, não saia da posição. Porque a qualquer momento quem vai passar ali tem poder de resolver seu problema. Não saia da direção que Deus te colocou. Não saia da posição que Deus quer que você esteja. Porque a qualquer momento esse dia comum pode se tornar um dia extraordinário. Quando nós estamos no caminho que Jesus vai passar, tudo pode acontecer. Quando nós estamos no caminho que Jesus está, algo extraordinário pode acontecer. Dias comuns podem ser cenário de milagres. É um dia comum como hoje, que ninguém dá nada. Mais uma sexta-feira, mais um dia, no mesmo horário, fazendo a mesma coisa. E de repente, Jesus resolveu descer e mudar a sua vida para sempre. Fazer algo extraordinário sobre a sua vida. Porque dias comuns são cenário de milagre. Olha o que o texto diz. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. A expressão é interessante. E Pedro com João, olhando nos olhos, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Essa expressão aqui, ó, olha para nós, essa expressão, olha para nós, ela transmite para nós aqui algumas verdades. Primeiro, Pedro queria que ele olhasse para ele. Por quê? Porque certamente o paralítico está de cabeça baixa, com a mão levantada, pedindo esmola, aguardando alguém se compadecer do seu sofrimento para receber uma esmola. Só que antes de Pedro liberar uma palavra para ele, Pedro olha para ele e diz: olha para nós. Enquanto o paralítico está de cabeça baixa, ele olha para o desprezo que ele vive. Enquanto o paralítico está de cabeça baixa, ele olha para o estado que ele está vivendo. Aí Pedro dá uma ordem de comando e a primeira que ele dá é: olha para nós. Essa expressão representa duas coisas, na minha opinião. Primeiro, tire os olhos do seu sofrimento. O primeiro ponto é esse. Tire os olhos do seu sofrimento. Por isso que Pedro diz: olha para nós. Tire os olhos do seu sofrimento. Enquanto você olha para a sua dor, você se afunda. Enquanto você olha para o seu desprezo, você se afunda. Enquanto você olha para o sofrimento, você se afunda. Enquanto você olha para suas guerras, você se afunda. Então tira os olhos do seu sofrimento. Olha para nós. Olha para nós. Segunda coisa que Pedro queria ensinar, antes de liberar a palavra para ele, Pedro diz: olha para nós. Para quê?
Para isso, levanta a cabeça. Primeiro, olha para nós. Segundo, levanta a cabeça. Enquanto seus olhos estiverem no processo que você está vivendo, você vai perder a força, você vai perder a energia, você vai se desgastar. Mas quando os teus olhos estiverem no Senhor, você vai ter força para vencer as adversidades. Levanta a cabeça, porque o cenário que você vive não representa a sua história. Você está passando por alguns momentos, algumas fases da sua história. Levanta a cabeça. O cenário vai mudar. Você pode ter nascido paralítico, mas você não vai morrer paralítico. Você pode ter nascido com portas fechadas, com muito sofrimento, mas você não vai morrer com as portas fechadas. Você pode ter nascido com uma deficiência, mas você não vai morrer com a mesma deficiência. Deus tem poder de te curar. Levanta a cabeça. Tira os olhos da sua dor. Tira os olhos desse sofrimento. Quanto mais você absorve o cenário de dor que você está vivendo, menos força você tem. Levanta a cabeça. Olha para nós. Pedro quer que em algum momento ele tire os olhos da esmola e olhe para ele. Tire os olhos da humilhação que ele sofre e olhe para ele. Tire os olhos do desprezo que ele carrega e olhe para ele. Olhe para nós. Levanta a cabeça. Porque o que você precisa não vai vir da terra. O que você precisa vai vir do céu. O socorro não vai vir da terra. O socorro vai vir do céu. Então levanta a cabeça. Pedro e João, colocando os olhos nele, disse: olha para nós. Aí o que ele vai fazer? O que ele faz? E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Então, o paralítico olha para eles, esperando receber alguma coisa deles. O paralítico olha esperando receber alguma coisa. Alguma coisa é o quê? Esmola. O que o paralítico está esperando receber? Esmola. Quando o paralítico olha para ele, o paralítico está na expectativa de receber o quê? Uma esmola. E olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. O que o paralítico está esperando? Está esperando receber esmola. Só que não é a esmola que ele vai receber. Cuidado com isso aqui que eu vou dizer para vocês.
Cuidado com a ansiedade, porque ela vai frustrar a sua expectativa. A ansiedade frustra. A expectativa é o doce da ansiedade. A expectativa é o doce da ansiedade. E a ansiedade vai frustrar a sua expectativa. Trata isso aqui. Em vez de ficar ansioso, confia. Em vez de ficar ansioso, acredita. Qual o remédio para a ansiedade? Palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Não andeis ansiosos com coisa alguma. Confia no Senhor. Deposita nele as suas expectativas, para que quando acontecer algo, você se surpreender da forma como Deus vai fazer. O paralítico quer esmola. A expectativa dele está na esmola. Ele está acostumado com a esmola. Mas glória a Deus que aquilo que vai acontecer com ele é infinitamente melhor do que qualquer coisa que ele poderia receber. Agora, a ansiedade, ela é um perigo, porque ela vai te frustrar. A ansiedade, ela vai te levar ao declínio. A ansiedade, ela vai te deixar doente. A ansiedade vai te deixar enfermo. A ansiedade vai te fazer enxergar coisas que não existem. A ansiedade vai colocar impulso nas suas emoções. A ansiedade vai gerar precipitação. A ansiedade vai fazer você tomar caminhos errados. A ansiedade vai fazer você tomar direcionamentos que Deus não mandou. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Cuidado com a sua ansiedade, porque ela vai frustrar a sua expectativa. O que o paralítico quer? O paralítico quer uma esmola. Só que ele não vai receber esmola. Por quê? Deus não fará o que você quer, mas o que você precisa. Então não deixe a ansiedade te dominar, porque Deus, ele não se move pelas suas emoções. Deus se move pelo propósito dele. Deus não fará o que você quer, mas aquilo que você precisa. Nem sempre aquilo que você quer é o que você precisa.
Às vezes você quer uma coisa que você acha que é bom, mas na verdade Deus sabe o que é bom para você. Você acha que vai dar certo de uma forma, mas Deus tem de outra para você. Deus não fará o que você quer, mas sim aquilo que você precisa, porque Deus sabe o que você precisa. Se Deus for fazer por causa das suas vontades, Ele não vai fazer o melhor para você. As nossas vontades mudam tanto, irmão. A gente acorda querendo uma coisa, dorme querendo outra. A gente faz um sonho, a gente planeja uma meta no mês e depois desiste, planeja outra coisa. A gente muda tanto as nossas vontades. É por isso que Deus não fará o que a gente quer. Deus fará o que a gente precisa. E disse Pedro: não tenho ouro e nem prata. Disse Pedro: não tenho ouro e nem prata. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O nome de Jesus vale mais do que ouro e prata. O nome de Jesus vale mais do que qualquer esmola que você possa receber. O nome de Jesus vale mais do que qualquer recurso da terra. O nome de Jesus vale mais do que qualquer material que você possa receber. Não tem ouro nem prata. Na verdade, ouro e prata não chega perto do nome que ele vai pronunciar. O nome de Jesus é poderoso.
Ande com pessoas que melhoram a sua vida. Ele não tem ouro, ele não tem prata, mas Pedro e João têm Jesus. Anda com gente que possa edificar você. Anda com gente que possa te agregar. Tem gente que é crente e segue mais gente do mundo do que da igreja na internet. Como é que a tua vida vai melhorar? Tem gente que é cristão e ouve mais músicas do mundo do que músicas que adoram a Deus. Como é que a tua vida vai melhorar? Tem gente que é cristão e entrega mais o seu tempo com coisas que não edificam do que com coisas que agregam. Como é que a sua vida vai melhorar? Ande com pessoas que melhoram a sua vida. Pessoas que te apresentam Jesus. Pessoas que te levam para a oração. Pessoas que te chamam para o monte. Pessoas que te estimulam a melhorar de vida. Pessoas que gostam de buscar a Deus. Pessoas que gostam de um tempo de jejum e oração. Ande com pessoas que melhoram a sua vida espiritual. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ande com pessoas que te levantam. Ande com pessoas que te colocam para cima. Ande com pessoas que possam erguer a sua vida espiritual. Em nome de Jesus, levanta, anda. Aí isso aqui é interessante. Isso aqui é interessante. E tomando pela mão direita, o levantou. E tomando pela mão direita, o levantou. Ande com gente que te levanta, que te toma pela mão direita e levanta, que te conduz para o caminho da salvação, que te leva para mais perto de Jesus. Como é que você vai crescer se você está andando com gente que te coloca para baixo? Como é que você vai vencer o pecado se você está andando com gente que só te faz pecar? Como é que você vai vencer o mundo se tem gente te levando para o mundo? Anda com gente que te levanta. Anda com gente que te pega pela mão direita dizendo: amiga, vamos para a igreja. Varão, vamos orar. Não dá para ficar a vida inteira participando das coisas do mundo. Tem que se posicionar. Ande com pessoas que somam com você. Pessoa que possa levantar você do seu estado espiritual que você está vivendo e te ajudar a caminhar. E tomando pela mão direita, o levantou. Ande com gente que te levanta. Ande com gente que te edifica. Por isso que você não consegue se firmar. Suas amizades estão envolvidas em um monte de coisa que não agrada a Deus. Você passa a maior parte do tempo envolvido com pessoas que só te colocam para baixo e não para cima. Anda com gente que te levanta, gente que te empurra para a igreja, gente que te leva para a palavra, para a Bíblia, para a oração.
É isso que esse paralítico estava precisando. E tomando pela mão direita, o levantou. Tomando pela mão direita, o levantou. E olha isso. Olha isso. E logo seus pés firmaram. Olha o que o texto diz ali. E logo os seus pés firmaram. E logo seus pés firmaram. Você vai ficar firme hoje. Seus pés vão ficar firmes hoje. Sua caminhada vai ficar firme hoje. Seus ossos vão ficar firmes hoje. Porque você está ouvindo alguém que está falando sobre Jesus para você. Alguém que tem autoridade para dizer: levanta e anda. Fica firme. Caminha. Salta. Deus é contigo. Você vai ficar firme hoje. Porque aquilo que há muito tempo te deixava paralítico não vai mais te deixar. Aquilo que há muito tempo paralisava você não vai mais te paralisar. Você vai ficar firme. Firme. E saltando ele, pôs-se em pé. E saltando ele, pôs-se em pé. Saltando ele, pôs em
recebe não fica parado. Quem recebe não fica prostrado. Quem recebe não continua da mesma forma. Quem recebe se movimenta, prega a palavra, fala de Jesus, louva ao Senhor, dá testemunho, porque quem recebe não fica parado. Por isso que quando ele recebe a cura, ele salta e se põe de pé. Porque é impossível você receber um milagre e ficar prostrado. É impossível você receber um milagre e continuar calado, parado, caído. Não, não, não. Quem recebe se movimenta. Quem recebe dá testemunho. Quem recebe mobiliza. Quem recebe conta para todo mundo o que Jesus fez. Saltando ele pôs em pé e andou. E entrou com eles no templo. Entrou com eles no... Mas se você ler aqui em cima, ele era sempre deixado aonde? Na porta do templo. Ele era sempre deixado aonde? Na porta do templo. Mas depois que ele foi curado, ele entrou. Enquanto ele está pedindo esmola, ele está onde? Só na porta do templo. Mas depois que ele é curado, ele entrou no templo. Deus vai curar alguém para sair da porta e entrar no templo. Alguém vai ser tocado para sair da porta e entrar no templo. Alguém que há muito tempo só passava na porta e não entrava na igreja. Passava na porta, te deixava e voltava para casa. Passava na porta, olhava para o culto e voltava para casa. Te deixa no ensaio e volta para casa. Te deixa no culto e volta para casa. Só fica na porta, nunca entra no templo. Mas alguém vai ser tocado. Alguém vai receber a cura. Alguém vai receber um milagre. E vai sair da porta
para entrar no templo. Alguém que vai ser tão tocado e vai dizer: eu preciso entrar, para agradecer aquele que tem poder, que mesmo eu estando na porta, ele decidiu fazer. Mesmo eu do lado de fora, com outras intenções, pegando esmola, ele me alcançou. E Deus cura para tirar alguém da porta e colocar no templo. Deus cura para aqueles que estão do lado de fora, agradecendo do lado de dentro. Alguém vai ser curado para sair da porta e entrar no templo. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Ele entrou no templo saltando, pulando, andando e louvando a Deus. Você fará coisas que você não podia fazer antes. Depois que Jesus te toca, você realiza coisas que sozinho você não podia fazer. Depois que o milagre acontece, Deus te faz realizar coisas que sozinho você não tem poder de fazer. Você fará coisas que não conseguia fazer antes. Por isso que Jesus vai te tocar, para que você tenha habilitação para fazer o que não poderia fazer. Depois do toque, você pula. Depois do toque, você anda. Depois do toque, você prega. Depois do toque, você canta como nunca cantou, você ora como nunca orou, você fala como nunca falou, você administra como nunca administrou. E ele entrou no templo saltando, pulando, fazendo aquilo que ele nunca fez. Porque depois que Jesus faz o milagre, a gente passa a fazer coisas que a gente não fazia. Porque o poder de Deus nos habilita a realizar coisas que nós sozinhos não temos capacidade para fazer.
E para fechar, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. Todo o povo viu, andar e louvar a Deus. Os mesmos que enxergaram você como paralítico vão ver você andar, louvar a Deus. Os mesmos que viram você pedindo esmola na porta do templo, eles vão ver você saltando, andando e louvando a Deus. A mesma boca que dizia, ele está aqui de novo na porta do templo, pedindo esmola, mendigando, vai ter que dizer, ele está louvando agora. Ele entrou saltando, ele entrou pulando, ele entrou louvando a Deus. Agora, o que é interessante é que ele não saiu louvando Pedro e João, ele louvou a Deus. Pedro foi só ferramenta para pregar para esse paralítico. Porque quem fez realmente o milagre foi quem? Foi Deus. Nós, os Pedros, o João, somos apenas as ferramentas que Deus usa para que as pessoas sejam tocadas. E no final de tudo, a glória é de quem? O louvor é de quem? A adoração é de quem? Então o louvor não é para o pregador, o louvor não é para o cantor, o louvor não é para quem toca, o louvor não é para quem ensina, o louvor é para Deus. Só Ele é digno de ser adorado. Só Ele é digno de ser louvado. Só Ele é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor. É Pedro que ora, mas é Deus que cura. É João que ministra, mas é Deus que faz a obra. Sou eu que prego, mas quem usa é Deus. Então, quando ele fizer um milagre, a glória não é de Pedro, a glória não é de João, a glória não é de discípulo. A glória sempre vai ser de Deus. Bíblia, papel e caneta. Fala comigo quem amou essa série de mensagens que nós fizemos essa semana de segunda a sexta. Deixa eu virar aqui para vocês tirarem um print que quiserem. De segunda a sexta, a gente esteve aqui às 11 horas da noite, ministrando uma palavra. Quem amou? Pastor, eu queria continuar seguindo, ouvindo. Lá no meu canal do YouTube tem mais de 100 mensagens como essa. Vocês podem procurar lá no YouTube, continuar sendo edificado. Tem vários textos diferentes. Essas mensagens vão para o meu canal no YouTube para também edificar as pessoas que estão lá. Tá bom? Tem mensagens no YouTube lá com mais de 1 milhão de visualização. Viu? O Instagram não representa nem 3% das pessoas que são edificadas. Tem muita gente lá que é alcançado lá. Mas como eu entendo que cada lugar tem um grupo de pessoas, a gente sempre está ministrando e abençoando a vida de vocês. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Ficam na paz. Um abraço. Bom final de semana.